Olá, bom dia, tudo bem? Hoje, segunda-feira, dia 5 de agosto, está no ar A Notícia de Frente e, como toda segunda, temos entrevista aqui no A Notícia de Frente. Hoje, o nosso entrevistado é o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Marcelo Oliveira. Tudo bem, secretário? Seja bem-vindo no A Notícia de Frente. Bom dia. Bom dia, sempre um prazer estar do lado de velhos amigos e companheiros aqui para que a gente possa expor aqui, explanar o que está acontecendo no estado de Mato Grosso. Bom dia ao Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, Antero. E bom dia ao secretário Marcelo Oliveira. Seja bem-vindo. Bom dia, Antero. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia, secretário. Bom dia ao telespectador e telespectadora. Secretário, eu quero começar falando com o senhor sobre o pacote de obras que o Estado deve lançar. O senhor anunciou, chegou a anunciar isso na imprensa na semana passada. Eu queria que o senhor falasse aqui para a gente que pacote é esse, deve atender quais regiões de primeiro momento. Não, nós lançamos, já tem um mês atrás, nós lançamos 114 obras. São retomadas e lançamento de obras novas no estado de Mato Grosso. São obras estruturantes através dos programas MT Integrado, Pro-Restaura, Pro-Destur e Pro-Concreto. Dentro dessas obras, nós temos 114 obras. Estamos lançando obras também em parcerias com associações e consórcios e estamos também lançando e retomando obras que eram ainda obras da Copa do Mundo, que é o COT da UFMT, a Avenida do Barbado, a Avenida Arquimedes Pereira Lima deve entrar em obras já agora dentro de mais ou menos 60 dias. O Córrego 8 de Abril, a Avenida Mané Pinto. Então, são obras estruturantes para a cidade de Cuiabá e obras importantes também para o estado de Mato Grosso, como, por exemplo, obras estruturantes na parte de pavimentação, na parte de obras de artes especiais. Quando eu digo isso, digo pontes de concreto, porque nós temos hoje em torno de 2.600 pontes de concreto no estado e mais ou menos 26 mil quilômetros de estradas não pavimentadas. O estado ele é muito grande e o estado, além de grande, ele tem uma produção imensa de grãos, principalmente, que precisam ser escoados. Essas pontes de madeira que foram construídas há muitos e muitos anos, são pontes que hoje não suportam carga de 70, 80, 90 toneladas, caminhões de 9, 10, 11 eixos. Então, nós temos que correr atrás do prejuízo. E são quantas pontes aí, secretário, que vão ser feitas? Nós estamos lançando agora no nosso pacote 61 pontes de concreto. Estamos fazendo o projeto de mais 20 pontes de concreto e vamos fazer parceria de outras. E o custo dessas 61 pontes, qual é o custo? Ela chega a mais ou menos 320 milhões de reais. Mas só uma ponte que nós estamos fazendo o projeto, que é a interligação da região noroeste do estado de Mato Grosso com a região norte do estado de Mato Grosso, onde você pode unir toda a região de Juara, Juína, Cotriguaçu, Juruena, a região de Alta Floresta, saindo ali em Sinop. Nós temos uma ponte ali de 1.500 metros sobre o rio Juruena. Eu perguntei Talvez seja a ponte mais importante que a gente possa fazer para realmente unir o estado de Mato Grosso. Das obras que o senhor elencou aí, eu perguntei especificamente aí sobre as pontes, porque no governo Pedro Taques, quase no final do governo Pedro Taques, teve um problema lá com o Ministério Público, de uma licitação para pontes. Eles até colocaram um nome lá que até os engenheiros tinham dificuldade para traduzir, né? Aquilo, né? Kit de transposição de não sei o quê. Esse problema foi resolvido? É esse mesmo recurso que está sendo utilizado ou não? Não, outra coisa. Outra coisa, nós não estamos trabalhando nisso daqui. É a intenção nossa, já estamos trabalhando em um outro projeto para atender realmente os municípios, que são projetos estruturantes de pontes e pontes menores até 25 metros, onde você entrega para o município. Aí nós não vamos lançar um kit, nós vamos entregar para o município vigas metálicas, né, para que o município, com projeto, para que o município possa fazer a fundação e colocarmos em cima uma laje protendida que você vai aliviar em muito
o prazo de obra e a necessidade. Mas só dos entrega o municípios. material se tiver o projeto, né? Para não acontecer aquela lambança que teve aqui na Pois Copa do Não, Mundo. nós né? não vamos fazer isso, nós só vamos trabalhar com o projeto executivo. Naquela ocasião no qual o Lúcio se refere ao kit de transposição de obstáculos, não é isso? E mais alguma coisa. Era um nome era comprido. Era um lançamento, na verdade, era a criação. Nesse caso agora é a substituição, é isso? Em verdade, quando você faz o projeto de ponte, você coloca para substituir ponte de madeira, que você tem ali que está em estado ruim. Então, você está fazendo uma coisa definitiva. O que nós temos que fazer agora, e que é um programa que nós temos que atender os municípios, porque eles têm também, nós temos que entender que o estado do Mato Grosso, nós temos 150 mil quilômetros de estradas não pavimentadas municipais. Nós temos 26 mil quilômetros de estradas estaduais, mas temos 26 mil quilômetros de estradas municipais. Nessas estradas municipais é que nós temos pontes de 12, 8, 10, 15 metros, 20 metros. Eu conheço muito a região de Cuiabá. Então, a região de área rural de Cuiabá são muitas pontes que não são extensas, são pontes menores. Para isso daí é que nós estamos fazendo um projeto executivo, onde nós vamos trabalhar com os municípios, em cima de projetos que os municípios nos trazem, as coordenadas, as sondagens, e nós fazemos o projeto para eles, inclusive entregando para eles já as vigas metálicas, que a gente pode comprar, tamanho que for necessário, com a carga que for colocada, entregamos para o município, fazemos uma fundação normal, como tem que ser feita, que o projeto vai mandar, colocamos a laje e está entregue uma ponte de concreto substituindo. Estamos também fazendo vários projetos, fazendo estudo hidrológico dessas pontes menores, porque muitas vezes uma ponte ali de 7, 8 metros cabe bueiro de concreto ou bueiro de metálico. Então, em vez de você fazer uma ponte, você coloca bueiro de concreto, aduelas de concreto ou bueiros de metálicos. Já estamos comprando alguns bueiros metálicos e também já estamos providenciando licitações para aquisição de aduelas de concreto. Secretário, eu queria que o senhor voltasse naquele assunto que eu considero muito importante. Eu já viajei esse estado aqui por mais de 5 vezes e uma das regiões do estado que precisam ser integradas é exatamente essa região de Juína, Juara, com Alta Floresta, enfim, integra a região noroeste, a região norte de Mato Grosso. Feita essa ponte de 1.500 metros, essa ponte terá que seria um carro para lá, um carro para cá? Monovia não. Ponte de 8,80 metros de largura. Tá. E essa ponte, já tem a estrada? Quer dizer, feita a ponte, está resolvido o problema? Ou vocês vão ter que fazer também a rodovia depois? Não, se você for hoje atravessar de Cotriguaçu para ir para Nova Bandeirantes, você atravessa numa balsa onde você anda, na travessia, rio acima, você gasta quase 1 hora de relógio. Rio abaixo, você gasta uns 45 minutos. Mas você sai de Cotriguaçu e encontra a MT que vem de Alta Floresta, passa por Nova Bandeirantes. Nós estamos fazendo um outro traçado, porque se nós colocarmos a ponte aí, ela vai dar quase 4 quilômetros. Então, nós estamos descendo ela um pouco, nós vamos ter que fazer uma complementação de mais ou menos 60 quilômetros de pavimentação, de abertura, não é abertura, a estrada já existe, é uma estrada vicinal dos municípios, ela já existe, são 1.400, 1.500 metros de ponte, o estudo final já vai estar fazendo, nós estamos já trabalhando na batometria para que a gente possa fazer o cálculo de que tipo de fundação vamos utilizar e depois complementar com mais ou menos 60 quilômetros de pavimentação. É mais ou menos o nosso gasto em torno de 180 milhões de reais. Eu falei isso para o governador Mauro Mendes e para o vice-governador Otaviano Pivetta, é a redenção do estado de Mato Grosso. É você realmente unir o estado. Porque hoje para você estar em Juína, você tem que atravessar uma balsa, demora isso tudo de tempo, fila, e você não consegue atravessar o dia inteiro. E agora com a mineração lá em Aripuanã, o minério que já vai começar a ser extraído para o ano que vem de Aripuanã, e novas empresas de mineração vão entrar naquela região.
é uma região de muito gado, que também deve começar a produção, sair um pouco, ir mais para o confinamento do gado e aumentar a produção de grãos naquela região. Quer dizer, a tendência é que a gente faça talvez a redenção daquela região com a abertura, com a construção dessa ponte e a abertura dessa estrada. Tá, agora só para circunscrever, nesse primeiro ano, o que é possível concluir dessas pontes? Antero, Só das pontes. Antero, não sei se eu vou concluir todas as pontes que estão em execução ainda este ano. São pontes que, infelizmente, foram contratadas, projetos executivos e sem encabeçamento. Então, agora nós estamos concluindo a ponte e temos que começar os encabeçamentos. Mas eu acredito que em torno de 70% das pontes que a gente está em execução, nós vamos deixá-las já com trânsito em cima delas neste ano de 2019. E nós temos que trabalhar o ano 2020 e 2021, conforme for aumentando o repasse e a entrada do FETAB, nós estamos fazendo projetos para outras pontes, projeto de pavimentação para outras estradas e não esquecendo que nós estamos lançando agora, talvez nesses 10 dias, o decreto com o chamamento das parcerias sociais, que antigamente se chamava das parcerias caipiras, né? E agora nós estamos fazendo, já foi aprovada a lei na Assembleia Legislativa, o decreto já ficou pronto, nós estamos elaborando finalmente alguns pontos que ainda precisamos de correção e estamos lançando. Explica para a gente aí, para o telespectador entender bem, o que é essa parceria social, secretário? Sim, são parcerias que nós vamos fazer o chamamento das estradas que nós temos projeto e que já tem projeto executivo e que já tem projeto básico e que já tem estudo de projetos na região, agora nós já vamos chamar com projeto executivo, e as associações que compõem aquela região, elas podem entrar solicitando do governo que elas querem participar na construção, na parceria de pavimentação dessas estradas. As associações podem participar do processo de construção. Para as associações também participarem do processo de construção dessas estradas. E com isso a expectativa é de asfaltar quantos quilômetros mais ou menos, secretário? Olha, eu tenho aqui, são muitas coisas, mas inicialmente nós temos a previsão inicial de 980 quilômetros no primeiro momento. E depois nós temos a previsão de estarmos lançando, muita coisa dentro, mais ou menos em torno de 1.200 quilômetros, mais ou menos, que nós podemos lançar e executar esse ano. Ano não, nesses primeiros anos de governo, né? Talvez no primeiro e segundo ano de governo. E essa parceria com as associações? O senhor falou que elas vão poder participar. Esses 900 e poucos quilômetros só na parceria 900 e poucos quilômetros. Só com a associação. Só nas parcerias. Das obras que nós estamos hoje em pavimentação, Lúcio, nós devemos entregar em torno de 1.250 quilômetros de pavimentação hoje. Isso que até o final de 2020. Até o final do ano que vem. 2020, até o final do ano que vem. Mas podemos também estar entregando, junto com esses 1.200 quilômetros, talvez mais 1.000 quilômetros de pavimentação em parceria com as associações. Agora, o senhor disse aí o seguinte, que as associações o governo vai fazer o chamamento, as associações que se interessarem vão participar da construção. E a manutenção vai ficar para quem, secretário? A manutenção é o grande gargalo do governo do Estado. O governo ele tem que entregar a manutenção para a iniciativa privada. E nós estamos trabalhando nisso daí. Estamos já lançando o edital de Tangará, de Jangada até Itanorte, passando por Tangará. E essas estradas que nós vamos lançar o chamamento, pós-execução dessas estradas, nós vamos fazer o conferimento de número de eixos que passam ali. Então, você vai fazer a modelagem. Se na modelagem ela for concluída que ela é social, passa menos carro, que você não precisa cobrar outorga, que a pessoa não precisa pagar ao governo do Estado aquele serviço que ela vai ganhar ali, aí nós entregamos para as associações
fazerem a manutenção. Se porventura aquela estrada ela for mostrada na modelagem que ela é lucrativa, aí o Estado tem que fazer a licitação. Aí que eu queria chegar. No caso aí da parceria social, lança-se... Ela não pode ter lucro. A parceria social ela não pode ter lucro. Lança-se o chamamento, Perfeito. As associações aí vão participar da construção, poderão até fazer a manutenção se o objetivo não for lucrar. Perfeito. Aí o que eu queria perguntar é o seguinte, nesse caso as associações vão participar da construção. Sim. No caso da privatização, o empresário vai receber, então, a estrada prontinha. Sim, mas só para ele faturar? Não, mas ele paga a outorga para o Só Estado. para ele fazer a manutenção? É isso que eu queria que você explicasse. Não. É diferente. Só antes do secretário explicar o seguinte, e isso é normal. Só pra Mas vamos deixar ele falar, Antero, explicar isso, porque eu não, queria eu sei, mas entender. eu quero que ele explique entender. isso, porque é o seguinte, porque o Estado faz a obra e entrega a obra. Aí, como o Estado não tem dinheiro para fazer a manutenção, o Estado terceiriza aquela obra. Mas no outro caso, Antero, na parceria social, a associação vai contribuir com a construção da obra, vai contribuir com a construção da obra. É uma situação diferente dessa outra. E vai é uma situação e não diferente. vai cobrar A e associação não tem ela direito não a tem lucro. fins lucrativos. Não tem fins lucrativos, A associação- mas vai tirar dinheiro do bolso. Sim, mas Pra poder e o ajudar. benefício da obra na porta da sua casa? Nós não Não, cobramos contribuição de Não, eu só melhoria. estou O Estado de traçando- Mato Grosso é um dos poucos estados da federação que não cobra Eu contribuição só estou de traçando um melhoria. comparativo, secretário, Sim, para entender sim. melhor o que é uma então coisa e o vamos que lá. é outra. Isso, vamos explicar bem, para ninguém ter dúvidas. A partir do momento que ela se torne uma estrada social, a associação pode pegar, por quê? Porque ela tem interesse de manter aquela estrada trafegável o ano inteiro. Ela cobra um pedágio social para ela fazer manutenção. A partir do momento que aquela estrada passar 1.000 caminhões por mês, por dia, né? Por mês não, mas por dia, ela já não é uma estrada social. Ela já vai ser uma estrada lucrativa. Você faz o edital, a própria associação ou outros podem entrar ganhando, sabendo que vai ter que pagar a outorga e no final do mês remunerar o Estado do Mato Grosso. Porque aí eles vão apresentar proposta em cima da modelagem que foi executada. Aí o Estado pega esse dinheiro e investe em outro lugar. E investe em outro lugar. Mas é lógico, é esse que é o Estado. Isso que é. A minha dúvida era o seguinte, pela forma como havia sido colocado já, não pelo senhor, né, mas em noticiário que a imprensa já publicou, de que o Estado ia lá no cofre da Secretaria de Fazenda, pegar o dinheiro do FETAB, construir a estrada, deixar o asfalto bonitinho, lisinho, e aí entregava para uma empresa só para ela explorar. Não, De maneira nenhuma. tem o Isso- lucro dela. Não, é por isso que eu pedi. Isso, É isso? É por Sim. isso que eu pedi para que o senhor eu não explicasse gostaria isso. de estar nas páginas policiais. Lúcio. Não, é isso que eu estou falando. É isso que eu estou Não, falando. mas não é isso não. Não, É mas, como eu secretário, coloquei. o senhor falou aí o seguinte, que essa questão de manutenção, se for uma manutenção que as parcerias não visam lucro, quer dizer, passam um número de eixos ali, que é um número que não daria lucro, e eles cobrariam um pedágio simbólico exclusivamente para a manutenção da rodovia, porque interessa socialmente aquela região. E teria outro tipo de pedágio, que seria o pedágio lucrativo, porque passa um número de veículos que oferece um lucro e esse lucro vem para o Estado para investir em outra região, e embora a empresa também vai ter lucro Lógico, de a parte oferecer operacional o dela. serviço de manutenção. Não só manutenção. Mas tem como um número, o que eu quero saber é o seguinte, aritmeticamente, tem um número. A partir de quantos veículos dia, a partir de quantos eixos? Não posso falar isso, que que aí eu sei se vai ter lucro ou não. Não, mas eu não posso, eu não tenho esse tipo de conhecimento. É um estudo que eles começam, aí tem estatística, tem tudo. Eles fazem todo o levantamento, eles ficam no campo vários dias. Não é uma coisa que acontece um dia ou outro. Tem que ver os dias da semana, os dias de final de semana, o que passa durante a semana, o que passa no final de semana, o que passa na época da safra, o que não passa na época da safra. Tem tudo isso daqui que o cara tem que fazer o cálculo direitinho. O que não pode fazer é o cálculo errado, como fizeram, por exemplo, na nossa querida 163,
que está aí quantos anos de concessão, não se conclui a 163, todo dia a gente assiste acidentes e acidentes e mortes, uma rodovia que já era para estar duplicada, mas com pedágio de R$ 4,90 por eixo, a empresa lá com seus problemas, acabou não indo para frente. Já que o senhor tocou nesse assunto, a gente recebeu na semana passada, depois daquele acidente que teve na 163 ali próximo a Diamantino, muitas mensagens dos nossos telespectadores, de ouvintes, de leitores, de todos os veículos de comunicação que temos aqui no Grupo Gazeta, e todos questionando de quem que é a responsabilidade de fiscalizar a concessionária responsável por aquele trecho. E aí a concessionária não respondeu de quem que é, então a gente quer essa resposta do senhor que é responsável então pelo Estado. De quem é a responsabilidade de cobrar essa duplicação? Não. A responsabilidade de cobrar da concessionária. A concessionária deve ser do Ministério do Transporte. O DENIT, no caso. Do governo federal. Do governo federal. E a responsabilidade da fiscalização é da NTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre. Essa é a agência reguladora. Nós temos a nossa agência reguladora, que é a estadual, que é a AGE, e que ela fiscaliza as concessões que tem no estado de Mato Grosso. Nós temos hoje, se não me engano, 5 ou 6 concessões, né, e que elas são fiscalizadas pela AGE. Que não é o caso da 163. Não, 163 é federal. Agora, a 163 é uma estrada que eu computo como... Eu falo sempre, Antero e Lúcio, que eu nasci aqui em Cuiabá, então a gente não tinha esse nome 163, mas quando você pegava essa estrada aqui, que ia ali para a região de Nobres, Rosário, quando começou a asfaltar com Júlio Campos, quando governador do estado de Mato Grosso, em 83, é a mesma estrada que existe até hoje. O trecho Várzea Grande até Rosário Oeste é um crime. É um crime. Você passa naquela estrada, você fica arrepiado, você tem medo de passar naquela estrada. Caminhão em cima de caminhão, com velocidades, é muito complicado. Aí você pega o outro trecho, que vai ali de Diamantino até Sinop. Não tem uma duplicação, tem pedaços que o acostamento tem 25 centímetros de altura em relação à pista. Se você cai para o acostamento, você perde totalmente a direção. Quer dizer, mas foi feita a concessão e eu acho que hoje a briga nossa, mato-grossense, é para que a gente tenha essa duplicação concretizada, finalizada, porque o que nos interessa é nós termos essa obra pronta. Eu até, numa reunião que teve em Sinop, eu coloquei para o pessoal, é importante o Rodoanel de Cuiabá, e nós vamos estar lançando o Rodoanel de Cuiabá dentro de 30 ou 45 dias, o edital do Rodoanel de Cuiabá, porque ele pega ali da 163 entre Jangada e Várzea Grande e vai soltar na 163 já duplicada. Então é importantíssimo para nós termos essa 163 concluída, Ele pega lá e solta aqui no Sinuelo. Solta aqui no Sinuelo, quer dizer, para até o trânsito, até para a cidade de Várzea Grande, a rodovia dos imigrantes, aquelas pessoas que transitam de um lado para o outro da rodovia dos imigrantes, que tem bairro para um lado, bairro para o outro, o horário de pico, 4, 5 horas da tarde, tem dia lá que eu só não sei, eu não entendo como que não tem mais acidente. Secretário, saindo lá da 163, da rodovia federal e voltando para as estradas estaduais pavimentadas, as pavimentadas. A minha pergunta é o seguinte, hipoteticamente, se lá na Secretaria de Infraestrutura tivesse um pronto-socorro, quais as estradas que precisariam estar na UTI hoje? Lúcio, eu vou ser bem sincero para você. As de tráfego maior, as principais. Não, eu vejo o seguinte, Lúcio, o estado de Mato Grosso, ele teria que estar como um todo na UTI. Um todo? Eu acho. Nós vimos como recebemos a educação, nós vimos como recebemos a saúde, nós vimos como recebemos o salário, a lei de responsabilidade fiscal não era respeitada. Até maquiaram. Dava-se, maquiavam, faziam absurdos e absurdos e absurdos.
trabalho que o governador Mauro Mendes fez quando prefeito de Cuiabá e que arrumou as finanças do município de Cuiabá e que nós fizemos muitos e muitos quilômetros de asfalto, não só asfalto novo, como fizemos a recuperação da malha viária da cidade de Cuiabá, como fizemos pontos de lazer na cidade de Cuiabá. Ninguém pode abrir a boca para falar das áreas de lazer que o Mauro fez dentro da cidade de Cuiabá. Os CEMEIs lançou o novo pronto-socorro. Quando nós deixamos a prefeitura, nós deixamos o novo pronto-socorro municipal de Cuiabá com a parte física dele, a obra implantada, estacionamento pronto, a obra de alvenaria, 80% dela estava concluída. Nós já estávamos começando a levantar a estrutura metálica dos telhados. Secretário. Então, o que eu vejo... Depois desse remember, depois desse remember aí sobre Cuiabá, eu queria o seguinte, tentar ser mais objetivo na minha colocação. Para o Estado. Para o Estado. Hoje o seguinte, se o senhor tivesse que falar assim, olha, eu tenho que atacar 3 estradas que são um problema danado. Quais as 3 que o senhor atacaria? Eu não citaria 3 estradas, não, eu citaria muitos. Você tem que fazer o seguinte, hoje, para você ser um bom administrador, você tem que olhar as estradas que têm a maior produção de grãos. Quais são as estradas? Hoje nós estamos concluindo várias. Mas se você pegar a 130, a 140, a 109, a 110, a 010, a 160, a 220, a 208, a 242, que é uma rodovia federal e que precisa ser executada. Quer dizer, nós temos no estado de Mato Grosso a 174, que é uma rodovia federal, a 158, que é uma rodovia federal. O que é que nós precisamos hoje fazer, Lúcio? E eu falo sempre isso para as pessoas. Todo mundo fala assim, a secretaria tem fetário. Lúcio, se a Secretaria de Infraestrutura do estado de Mato Grosso recebesse 1 bilhão por mês quase um VLT por mês. 1 bilhão por mês de FETAB, por ano, né? Porque por mês não tem como, por ano, nós demoraríamos 30 anos sem mexer com o pavimento, com manutenção. Cada estrada que a gente ia fazendo, nós íamos fazendo concessão, entregando para a iniciativa privada, então não precisaríamos nem tampar buraco, nem carpir do lado rodovia para não ter problema. Nós precisaríamos de 30 anos para que a gente pudesse resolver o problema de pavimentação dos 26 mil quilômetros e resolvemos os problemas das 2.600 pontes de madeira. Se a arrecadação direto para a Cinfra fosse de 1 bilhão por ano, nós precisaríamos de 30 anos. Então, quando você fala assim, qual estrada você colocaria, é muito difícil eu colocar aqui umas estradas, mas eu tenho reclamações, eu tenho estradas que as pessoas me pedem, são estradas que estão licitadas, e que eu não quero dizer nome aqui, porque fica até ruim, licitadas, as empresas não andam, não vão, não entram, você notifica, você cancela contrato, você briga, a empresa entra com recurso, você vai lá e continua cancelando o contrato. Tem empresa, Lúcio, que infelizmente o nome dela é empresa Suvaco. Ela entra com um bandareco de papel aqui embaixo do braço, só para prejudicar. Infelizmente nós temos isso. Nós temos que mandar todas essas empresas, e eu vou mandar todas elas para o Tribunal de Contas, porque eles prejudicam o Estado, mas não prejudicam só o Estado, prejudicam a população principalmente. A escola, o ônibus escolar não anda direito, as ambulâncias não andam direito, o transporte intermunicipal não anda direito. Mas pelo que o senhor falou aí, não é bem para o Tribunal de Contas que o senhor tem que mandar, não é? Teria que ser para o Ministério Público, para a polícia. Não, nesse caso não, porque não houve roubo. O que tem são empresas que participam, não dão seguimento, você tem que mandar para o tribunal, tirar elas de próximas licitações. O interessante é que eles participam legalmente da licitação. Eles não são proibidos de participar. Eles participam, vão lá... Justamente para atrapalhar o processo. Não, e muitas vezes não é nem para atrapalhar. Eles entram, ganham e não têm condições de executar. Muitas vezes, você, ao negar, né, que essa empresa tenha condições, eles conseguem algum tipo de liminar ou outro negócio que acaba atrapalhando. Então nós temos mas hoje... Eles não tem que provar, secretário? Tem, mas ele tem, no papel ele tem tudo. No papel ele tem. O acervo técnico dele de 20 anos atrás não acabou. 20 anos atrás ele tinha 10, 20 máquinas, um parque de máquinas de 20, 30 máquinas. Hoje ele tem um parque de máquinas de 5 máquinas.
E não tem como ser aferido, fiscalizado isso durante a própria licitação? Eu não abro licitação perguntando quantas máquinas o cara tem. Eu tenho que olhar o acervo técnico dele. Se ele já fez ponto, se ele já fez estrada, se ele já fez capa selante com o CBOQ, com o PMF, com o TSD, com o TSS. Eu olho isso. Se ele já fez ponte de concreto, se ele já fez já fez lançamento de vigas, se ele já fez laje protendida. Eu pergunto o seguinte, não tem que olhar as duas coisas? Não, mas como que eu vou no canteiro de obra dele se entrar um cara lá do Paraná? Eu tenho que sair daqui para ir lá no Paraná? E o cara não pode, ele está concorrendo. Tem licitação que entra um cara, empresa do Paraná, outra da Bahia, outra da Paraíba, e ela está participando do processo licitatório. Então, o que a gente pede, e é impossível eles atenderem, é o seguinte: eu trabalho dentro de um planejamento, e eu acho que todo mundo deveria, não sei se todo mundo faz isso, eu trabalho dentro de um planejamento. Até hoje eu não tenho um problema de nenhuma dessas obras que nós relançamos, que nós retomamos, ou que nós estamos lançando com atraso de pagamento. Nenhuma. Justiça seja feita. Até as obras da Copa do Mundo, que é feita com caixa do governo do estado, nós estamos honrando o pagamento. O governador Mauro Mendes está honrando o pagamento mês a mês. Entrou medição, ele manda o secretário Galo, pede para o secretário Galo repassar o dinheiro para que a gente possa cumprir. Não é à toa que as obras da Universidade Federal de Mato Grosso, do COT da Universidade, hoje nós estamos com 95% das obras concluídas, vamos entregar daqui a 60 dias. A Avenida do Barbado, que ficou 5 anos parada. 5 anos parada, talvez a gente entregue agora no final do ano. Arquimedes Pereira Lima tem não sei quanto tempo parada, talvez a gente reinicie Arquimedes Pereira Lima. Tem uma hora que o senhor não falou aí, eu queria perguntar para saber o que é que vai acontecer com ela. Pode falar. Centro Olímpico de Treinamento de Várzea Grande. O Centro Olímpico de Treinamento de Várzea Grande, nós vamos ter que ter muito cuidado. Primeiro, qual a destinação final do Centro Olímpico de Várzea Grande? Nós estamos, através do secretário Alain, até procurando a Confederação Brasileira, porque parece que a Confederação Brasileira de Futebol quer montar alguns centros de formação de atletas femininos, de futebol feminino. Talvez o nosso Centro Olímpico de Várzea Grande possa servir para a nossa região norte e oeste aqui do Brasil. Só uma pergunta, uma das soluções do esporte aqui, indiscutivelmente, é aquele Centro Olímpico de Várzea Grande. Eu não iria ser destinado ao operário, porque o operário tem dívidas trabalhistas, depois vai ter que pagar a dívida trabalhista disso, acaba perdendo isso, e é um absurdo isso. Mas que seja destinado ao município de Várzea Grande. O município de Várzea Grande não tem interesse naquilo. Porque assim, nós temos aqui o Estádio Municipal do Trinha, nós temos em São Paulo o Estádio Municipal do Pacaembu, nós temos em vários lugares do Brasil. O próprio Maracanã? O estádio municipal, lá do Maracanã é estadual. É estádio estadual do Maracanã. Agora está concedido para iniciativa privada. Era municipal, virou estadual e agora foi concedido. Foi concedido a iniciativa privada. Mário Filho. Mário Filho. A Prefeitura de Várzea Grande não tem interesse nisso, porque é tão óbvio que a cidade precisa disso. Antero, o problema hoje do COT, do Pari... Embora ache uma grande ideia, secretário, se viabilizar essa questão da CBF. Porque a CBF tem dinheiro, inclusive, até para tocar a obra. Tem dinheiro para concluir. O nosso grande problema no COT do Pari é a destinação final. Por quê? Porque você não pode errar no recurso que você vai colocar ali dentro. Se você, numa parceria, talvez, Prefeitura de Várzea Grande com o Governo do Estado, é uma coisa que já foi colocada, alentada, estamos trabalhando nisso também. Agora, são gastos, né? São 20 milhões de reais, 15 milhões de reais que serão gastos ali ainda para deixar em perfeitas condições de uso. Secretário, a gente precisa ir para um breve intervalo, mas na volta a gente continua falando com o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Marcelo Oliveira. E a gente ainda vai dar continuidade, vamos continuar falando sobre as obras inacabadas da Copa do Mundo de 2014, incluindo aí o VLT. Então não saia daí.
Voltamos com a notícia de frente desta segunda-feira e voltamos a conversar com o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Marcelo Oliveira. E como eu disse antes do intervalo, vamos falar das obras inacabadas da Copa do Mundo de 2014, VLT daqui a pouco, que esse, apesar de ser da Copa do Mundo, mas precisa de um tempo. Vamos começar com o córrego do Mané Pinto, secretário, que está dando continuidade a esta obra e deve ser entregue ainda este ano, não é isso? Não. Não? Próximo ano? Não. O córrego Mané Pinto, nós estamos finalizando uma homologação. Nós já temos um acordo firmado entre a Secretaria de Infraestrutura, a Procuradoria do Estado de Mato Grosso e a empresa que foi a vencedora do processo licitatório. Ela está recuperando as partes críticas do córrego, senão nós íamos ter problemas até de perder parte da pista de rolamento ali naquela região. Mas nós temos, a partir da homologação desse acordo junto ao Poder Judiciário, 15 meses para a conclusão dessa obra. Nós fizemos uma curva de obras, uma curva constante para evitar. Nós fazemos isso daqui e não temos condições de cumprir o cronograma físico-financeiro. Então, nós fomos com uma linha de subida e depois estabiliza e desce para a conclusão da obra. Por isso, para nós, governo do Estado, é muito mais importante hoje termos a obra concluída. Para isso, não adianta você... Ou seja, 2020. Correr, né? Com isso, né? 2020. meses. São 15 meses a partir da homologação. A homologação deve acontecer agora no mês de agosto, são 15 meses. Secretário, falando dessas obras da Copa, só para complementar e detalhar um pouco esse questionamento que a Nayara fez. Lá no córrego, na Arquimedes Pereira Lima, teve todo esse atraso, foram vários os motivos aí que ocasionaram esse atraso. E o Estado? O Estado vai gastar mais por problemas que não foram dessa gestão, por problemas que podem ser atribuídos às empresas e aos governos anteriores. O contribuinte vai acabar tendo que colocar a mão no bolso por um problema que não foi ele que criou? Eu vou ser bem sincero para você, Lúcio. O contribuinte ele não vai gastar nem um centavo a mais do que aquilo que estava estipulado em contrato. Nós temos que colocar algumas coisas. A obra do córrego é uma obra com recursos próprios do governo do Estado de Mato Grosso. A obra do COT da UFMT tem recursos Caixa Econômica e recursos próprios. A Avenida do Barbado, recursos próprios. Arquimedes Pereira Lima tem recursos Sudã e tem recursos próprios do município. Cote do Pari, recursos próprios do município. Arquimedes do município ou do Estado? Desculpe, tudo do Estado, estou falando município. Tudo do Estado. Obrigado, Antero. Todo do Estado. Então, eu quero deixar bem claro para vocês, o que nós vamos gastar nos córregos e nas obras inacabadas é aquilo que estava em contrato. Quem deu margem para essas obras para ficassem paralisadas? Projetos Que não existiam? Existiam talvez não detalhados como precisavam ser. Meia boca, né? Atrasos de pagamento. A gente só olha um lado, nunca olha os dois lados. Então, sempre a demonização foi sempre de um lado. Eu sou muito justo nessa parte. Eu não vivo de multa. O governo do Estado de Mato Grosso, a Secretaria de Infraestrutura do governo do Estado não vive de multa. Eu quero, a Cinfra, desculpe essa expressão mas o governo e a Cinfra quer a obra concluída. O que é melhor para a população de Mato Grosso? Você multar uma empresa ou você entregar uma obra? Entregar a obra. Só quando chega no último caso, ao você notificar, a empresa não der resultado agora. Tem contra as razões que foram apresentadas e que não foram levadas em conta. Quando a Cinfra hoje ela entra para a retomada de uma obra, você pode ter certeza que ela fez de tudo para que essa obra continuasse. De tudo para que essa obra continuasse. Promessa de pagamento em dia. Nós só não temos uma coisa lá, adiantamento financeiro. Mas o nosso compromisso é o seguinte,
concluiu o final do mês, fez a medição, é o prazo de análise da medição, passa pela supervisora, passa pelo engenheiro fiscal, sobe para o financeiro para fazer pagamento. Demora um pouco? Demora um pouco. Tem obras que a medição pode demorar até 20 dias. Tem obras que a medição demora 10, 12 dias. Tem algum problema? Vamos fazer as correções para que a gente possa fazer. Agora, se numa obra dessa você não paga, como é que você quer exigir do cara que ele continue com a obra? Não pode. Então, nós temos que ter o compromisso que, a partir do momento que a gente dá a ordem de serviço, nós temos que ter o dinheiro no caixa para que a gente possa honrar aquele compromisso. E esses compromissos das obras lançadas, o Estado tem o recurso para atender e suprir todas essas obras? Todas essas obras, nós temos alguns percalços, mas estamos ajustando. Nós esperávamos um FETAB maior, fizemos inclusive um planejamento com FETAB maior, mas mesmo assim, hoje nós não temos nada atrasado. Tudo que chega dentro da Cinfra, no seu prazo legal, sem correria, sem direcionamento, sem isso, faz a tramitação normal e o dinheiro vai para o banco. Secretário, é que essa notícia é muito importante, eu gosto muito do setor, sou ligado ao setor, é o setor onde eu comecei a fazer jornalismo, que é o setor de esportes, e acho que é uma das grandes soluções aqui para o futebol de Cuiabá, o da universidade, o COT da universidade. O senhor falou aí que fica pronto dentro de 2 meses? Sim. Nós estamos com 95% do COT da UFMT concluído, dentro de mais ou menos 60 dias, no mais tardar, Antero, se porventura der algum problema, no máximo 90 dias nós estamos entregando o COT para a população do estado de Mato Grosso. E o Hospital Júlio Miller, né, também faz parte das obras de 2014. No dia 15 de agosto está previsto a entrega, na verdade, do projeto que vai ser realizado pela UFMT. Não é isso, secretário? A grande verdade é que outra obra que foi muito demonizada por todo mundo. Fizeram uma licitação, um RDC, uma empresa ganhou, essa empresa começou a obra, projeto ruim, isso e aquilo outro, a empresa saiu, a empresa foi embora, compraram um projeto. Só sei que nós assumimos, o governador Mauro Mendes pediu para que a Cinfra, junto com a universidade, resolvesse o problema. No primeiro mês já começamos as tratativas com a Universidade Federal de Mato Grosso e mostramos à Universidade Federal de Mato Grosso que aquele projeto não tinha condições de ser licitado. Fizemos as primeiras reuniões, excelentes reuniões com a parte da reitoria da UFMT. E aqui o projeto anterior, secretário, só para entender, projeto não tinha como ser licitado, por quê? Tinha N defeitos, de fundação à instalação hidráulica, elétrica e sanitária. Desde a implantação da obra, nós tínhamos problema naquela obra. Não que nós vamos desmanchar o que está lá pronto, não, mas muito pelo contrário, nós vamos fazer a adequação daquilo que já está lá e vamos mexer no projeto, principalmente na planilha. Ou seja, vai ter que corrigir o que estava errado. Não tenha dúvida. Só que a universidade nos apresentou um projeto, nós fizemos a revisão e detectamos que ainda tinham correções a serem feitas. A universidade, através de 2 reuniões que foram feitas junto com a Cinfra, ficaram comprovadas que precisavam de mais tempo para fazer as correções. Já deve estar nos entregando no dia 14 do mês de agosto o projeto finalizado com todas as correções. Nós vamos lançar novamente o edital para que a gente possa executar essa obra. O tempo de conclusão dessa obra aí seria o quê? Depois de iniciada, secretário? É uma obra, eu sempre falei com o governador Mauro Mendes, que é uma obra para 3 anos, nunca menos do que isso. Até porque ela é uma obra que ela tem uma condição específica, né? O Estado entra com 50%. É uma obra que ela vai estar orçada mais ou menos em torno dos seus 220 milhões de reais. É um hospital escola, não é um hospital normal. Né? Você vê que pela localização dela, se nós fosse um hospital normal, a localização dela estava totalmente inconsequente.
né? Mas como é um hospital-escola e nós já temos os blocos das faculdades ali instalados, implantados e todo pronto, aquilo é um hospital-escola. Vai atender a saúde do Estado de Mato Grosso? Lógico que vai atender a saúde do Estado de Mato Grosso, porque grandes cirurgias serão feitas dentro daquele hospital, principalmente as cirurgias que demandam mais especialização. Então, eu acredito que é importante para o Estado, mas são 50% de contrapartida. Se você colocar uma obra de mais ou menos 220 milhões de reais, sobra para o Estado de Mato Grosso 110 milhões de reais. Se você pegar 110 milhões de reais e dividir aí por 36 meses... 3 milhões ao mês. 3 milhões ao mês que você vai ter que colocar ali dentro. Muitas vezes, nos primeiros meses, você coloca menos. Mas vai ter mês que o pico pode chegar aí a quanto? 8, 9, 10 milhões de reais. Então, nós temos que fazer um cronograma físico-financeiro que o Estado suporte, para que a gente não entre novamente nos mesmos problemas. Aí o Estado não tem dinheiro, não tem como aportar a parte do Estado e a gente fica em descrédito. Aí a empresa para. Então, para isso, a gente tem que fazer um cronograma físico-financeiro que o Estado aguente, né, suporte, para que a gente possa cumprir com a entrega dessa unidade. Mas para a retomada da obra, já tem um dinheiro aí, né? Já para a tem retomada da dar obra, start, o Estado, a União tem depositado em conta corrente em torno de mais ou menos 100 milhões de reais, com as aplicações. Pois é, esses 100 milhões e mais 220 ou esses... Não, 100... esses 100 milhões já servem para... Eu não sei, Antério, eu estou falando hipoteticamente 220. Pode ser que seja 180, pode ser que seja 240, hipoteticamente. A planilha eu não tenho ainda. Vai depender da conclusão do projeto. Conclusão do projeto. Mas esses 100 milhões aí que estão depositados, né, que já estão à disposição... É o valor que deram em planilha menos os 100 milhões. Ele está dentro dos 180, 190, seja... Sim, lógico, é aquela planilha. Se for, por exemplo, 200 milhões. Então, está faltando aí a parte do governo. A parte do governo. Vamos falar de VLT, secretário. O governo do estado disse que ia anunciar uma solução para o VLT, se ia dar continuidade ou não nesta obra. Pediu 30 dias, depois pediu mais um prazo, até o fim do ano, vai fazer um estudo muito mais completo, inclusive com o apoio federal. E, com certeza, a Cinfra também deve entrar nesse estudo ou não? Qual que é? O senhor consegue dar algum parecer para a gente? Deve ser concluída a obra do tão esperado VLT aqui em Cuiabá e Várzea Grande? Eu estou rindo aqui, Lúcio, é porque a catunda está doída, viu? Não é brincadeira não, tá né? Até mais baixa aqui, nós já mais fomos inclinada. a Aripuanã, a Alta Floresta, a Piacás. Mas agora E agora estamos... Agora já chegou na capital, tá tranquilo Agora é região metropolitana. Olha, é muito grande mas é um prazer, né? Eu acho que é o grande desafio da vida de um profissional, né? Quando o governador Mauro me convidou para esse cargo, era o desafio final da minha carreira como profissional nessa área. Então, é uma coisa importante, e eu acho que é importante, eu falo sempre que eu gosto muito desses desafios, porque se a gente entregar tudo isso, nós estamos fazendo um bem para o Estado, um bem para todo mundo. Então, isso é importante. O VLT foi montado um grupo de trabalho na Secretaria de Mobilidade Urbana em Brasília. Esse grupo de trabalho vai ter um prazo de 120 dias e que já começou a correr. Inclusive, parte dos membros desse grupo de trabalho que estão em Brasília deve chegar aqui em Mato Grosso na semana que vem para percorrer todas essas obras. Já temos demanda que ficaram acertadas na reunião em Brasília, na segunda reunião que tivemos, do que a gente precisa fazer para mostrar para esse grupo de trabalho. O importante é que a gente não pode ter nada que nos leve para um lado ou para o outro. Nós temos que ser capazes de termos estudos técnicos para que a gente possa dar a solução final para a mobilidade urbana da cidade de Cuiabá. Nós não podemos, de maneira nenhuma, de modo afoito, ou como quiseram fazer, demonizando, né? Como foi feito, né? Ou por pressão, porque eu estou sendo... Não. Nós temos que ter
muito cuidado para encontrarmos a solução que tem que ser dada a esta mobilidade. O senhor está dizendo o seguinte, que nessa decisão sobre qual modal será, se vai retomar o VLT ou se vai partir para um outro modal, no caso o BRT, isso precisa ser feito sem paixão nenhuma. É isso? Eu acho que com muito conhecimento técnico, com muita base, com muito cálculo numérico, demanda, operação, demanda de usuário do corredor exclusivo, demanda do usuário que só pega o ônibus, demanda do usuário que pega o ônibus e que também entre no corredor exclusivo, que é o transporte, que é o VLT. Nós precisamos de toda essa demanda, nós precisamos da integração rodoviário-ferroviário, nós precisamos fazer adequações de projetos, nós precisamos saber o que nós temos que pagar ainda de indenizações, se nós temos áreas ainda que vão ser desapropriadas para pagar desapropriações. E tem. Então, Lúcio e Antero... Isso quem disse para nós aqui, só para dizer o seguinte, eu não estou pedindo para que o senhor se comprometa com isso, não. Sei. Estou dizendo, os próprios representantes do consórcio VLT, que há algum tempo atrás, não faz tanto tempo assim, os advogados, uns 2 meses, advogados do consórcio, dizem que teria sim muita área aí para ser desapropriada. Agora, inclusive, a estimativa que o próprio advogado deu aqui é no mínimo de 1 bilhão para no mínimo de 1 bilhão para poder concluir. Mas eu queria fazer aqui um outro questionamento ao secretário. Quando o governador Mauro Mendes completou 100 dias de governo, ele esteve aqui na TV Vila Real, no Jornal do Meio-Dia. O senhor falou aí sobre vários aspectos aí que precisam ser avaliados para decidir qual o modal, se o VLT ou outro modal, e uma preocupação que foi externada pelo governador é com o custo desta operação. Ou seja, o subsídio que teria que ser dado à tarifa do VLT. Naquele momento ali, o governador chegou até a citar uma cifra aí de 60, 70 milhões de reais, e de que se isso se confirmasse, o governo não tinha como marcar com isso. Mudou alguma coisa de lá para cá? Lúcio, nós temos um grupo de trabalho que está fazendo todos esses estudos. Dentro desses estudos foi aquilo que eu acabei de falar com você. Nós temos que saber qual é a demanda que vai utilizar o transporte ferroviário, qual é a demanda que vai utilizar só o ferroviário, qual é a demanda que vai utilizar o ferroviário com o rodoviário. Como é que nós vamos fazer um cálculo hoje para eu te falar se mudou ou não mudou, se eu ainda não tenho esses estudos que vão nortear. A grande verdade é o seguinte, nós não estamos aqui para demonizar nenhum modal. O governador Mauro Mendes não está demonizando nenhum modal. Mas vamos chegar aqui, eu vou citar um exemplo. Vamos lá. Você como matogrossense, você como cuiabano, que sabe das dificuldades da educação, da saúde, do transporte intermunicipal, das estradas de chão, da pessoa que está lá em Apiacás e que quando sofre um acidente não consegue chegar num hospital de Aripuanã, porque de Aripuanã, a pessoa que está lá em Colniza, que sofre um acidente, que precisa de um tratamento melhor para chegar no hospital de Aripuanã, no período de chuva, se não tiver transporte aéreo, se não tiver... O que é mais correto para o estado de Mato Grosso? Investir somas de dinheiro para você investir numa subsídio, ou você ter esse dinheiro à disposição para que você leve o desenvolvimento do estado. Então eu, Antero, e eu sei que você eu sou da seguinte opinião, sem demonizar e sem paixão, e eu falo isso porque eu não tenho paixão por nenhum negócio, eu sou técnico, vou esperar os estudos prontos, vou levar os estudos ao governador do estado de Mato Grosso. E o governador do estado de Mato Grosso, junto com todos os técnicos, com Brasília, com o grupo de trabalho que foi firmado, com todo mundo, eu acho que aí o governador deve tomar a decisão. Nesse todo mundo aqui, eu vou pegar carona aqui
numa cobrança que o Antero já fez bastante tempo aqui, várias vezes aqui, eu também já fiz. Nesse todo mundo aí, vamos colocar a sociedade também para conversar ou não, secretário? Eu particularmente acho que, não sei se a sociedade, você vai fazer um plebiscito? Não é aí. Eu acho que a sociedade teria o direito de participar do debate. Do debate é assim, com experts em VLT e experts em BRT. Porque o governo tem uma teoria que não há no mundo, não é no Brasil não, no Brasil também não há, nenhum estado que não subsidie o transporte. Não há no mundo. O Estado Nacional da França subsidia o transporte, o Estado Nacional da Espanha subsidia, a Alemanha subsidia, os Estados Unidos subsidia, todos subsidiam. Em Cuiabá, subsidia o transporte coletivo. O senhor foi secretário municipal. Até hoje nós temos subsídio aí para idoso que não paga passagem, estudante que não paga passagem, estudante estadual não paga, federal não paga, municipal não paga. Tem uma série de subsídios aí, onde a prefeitura, inclusive, arca sozinho. A gente tem que discutir a tese dos subsídios. E nós não estamos discutindo uma tese, porque a única tese que nós estamos discutindo é assim, quanto custa o Estado terminar o VLT? Pois é. Nós não estamos discutindo duas teses. Quanto custa não terminar o VLT? Pois é. Porque você vai ter que continuar pagando. Sim. Se não terminar, vai ter que continuar pagando. E não estamos discutindo também uma tese. É preciso dinheiro público para terminar o VLT? Eu acho que essas são as duas perguntas que precisam ser respondidas. É necessário dinheiro público ou dá para terminar o VLT como o mundo inteiro fez sem dinheiro público? Aqui teve essa roubalheira total, porque o projeto aqui foi para roubar. Né? Podia ter sido feito sem um centavo de dinheiro público. Como pode ser concluído sem um centavo de dinheiro público? Dependendo de como que vai ser feito o chamamento da sociedade. Por isso que eu acho que o debate não pode ficar hermético. Não pode ficar. Eu tenho algumas posições. Eu acho que isso daqui eu não estou falando como secretário. Tem que ser técnico, sim. Tá. Eu não estou. Agora eu vou até falar uma coisa. É muito mais importante a sua opinião como cidadão mesmo. Eu vou falar como cidadão. Eu nunca tinha saído fora do Brasil. Uns 5 anos atrás, de tanta insistência de minha família, eu saí fora do Brasil. Eu fui a alguns países ali da Europa, França, Itália, Portugal. Qual a infraestrutura que precisam ser executadas nesses países? A infraestrutura desses países estão completas. Não tem infraestrutura nenhuma, estradas, saneamento, saúde, educação, 100% completo. O mundo pós-guerra levou a esses países investimentos que hoje eles estão... O problema deles hoje é previdência, porque se envelhece mais, se morre mais tarde. Problemas deles hoje são previdenciários, emprego, porque não tem emprego para todo mundo, porque não tem, você vai gerar emprego, você precisa de grandes obras, você precisa disso. Hoje, então, eles têm problemas localizados. Então, com relação a isso daqui. Com relação o meu posicionamento, e eu quero deixar bem claro, eu não tenho paixão por nenhum modal, mas vou falar a minha opinião. Você está certo. Temos que lançar as PPPs? Temos. E qual é a PPP que nós temos que lançar? É aí que eu chego na hora do subsídio. Eu também quero lançar uma PPP. Mas vamos lançar uma PPP para o VLT ou para qualquer outro transporte. VLT, BRT, mesmo BRT pode ser PPP. E vamos lançar uma PPP para ter novamente um jeguinho puxando uma carroça ali dentro. Desde que não tenhamos subsídio por parte do governo. Por quê? Porque o governo ainda precisa investir em outros locais, em outras situações que precisam do Estado e que precisam do governo. Dizer para mim que o governo de Mato Grosso, que o Estado de Mato Grosso não precisa de investimento na saúde, dizer para mim que o Estado de Mato Grosso não precisa de investimento na educação,
Dizer para mim que o estado de Mato Grosso não precisa no saneamento, nós temos a região metropolitana, a bacia pantaneira, formada por estes municípios que estão aqui, parte na bacia, na planície nossa aqui, do Cuiabá, e parte na planície do Paraguai. Nenhuma dessas cidades tem estação de tratamento de esgoto, coleta 100% do esgoto. Secretário, o que o cidadão Marcelo de Oliveira acabou de dizer é, assim, bem próximo, ou a mesma coisa, é uma repetição de um discurso do governador Mauro Mendes. Eu não vi o discurso do governador Mauro Mendes. Você viu, eu já vi. A gente pode interpretar o seguinte, que então a possibilidade de retomar o VLT é muito pequena. Não acho não, Lúcio. Eu acho que os estudos vão dizer. Eu vou ser bem sincero para você, Lúcio. Os estudos vão nos nortear. Não tem no governo Mauro uma demonização de nada. É um governo técnico. O Mauro é um técnico. É Mauro engenheiro. Mauro é engenheiro. Engenheiro é racional. Então, nós raciocinamos, nós temos uma racionalidade. A gente não temos aquele amor, temos aquele fervor, mas nós temos que ter racional. Mas, secretário, só para encerrar e deixar uma posição jornalística e pessoal, o Estado de São Paulo, quando faz metrô e tem que continuar investindo em metrô, ele estabelece subsídio. Porque não tem como não fazer sem subsídio. Todos os estados brasileiros que investem em transporte, e uma das maiores reclamações dos trabalhadores é que eles precisam de subsídio. Eles precisam de subsídio. É claro que nós temos que fazer o máximo de ter a tarifa o mais baixo possível para que, se prescindir do subsídio do Estado, melhor. Né? Melhor. Mas se o Estado deixar de investir. Se o Estado até recuperar o investimento perdido ou roubado. Certo. Porque na minha cabeça, o Estado pode formatar uma parceria de privatização, onde o Estado até receberia dinheiro. Perfeito. Em função do que já está colocado aí, já está construído. Perfeito. Com os 1,4 bilhão. Isso. O Estado poderia ser ressarcido desse dinheiro e largar essa dívida para trás. Por que o Lúcio, quando fez a pergunta para mim, eu falei, o estudo vai nos dizer isso? Porque se nós lançarmos uma PPP, onde todo mundo venha participar, e fale para o Estado, ô companheiro, eu vou terminar a obra, você não precisa pôr a cara aqui e a passagem vai custar tanto, acabou o problema. Mas e a gratuidade do sistema de transporte coletivo que foi feito pelo município de Cuiabá? Isso daqui eu vou conversar com o município de Cuiabá. O senhor vai manter a gratuidade? Vai. Então o senhor vai pagar a gratuidade. O município de Várzea Grande vai ter isso? Vai. Olha, que coisa melhor do mundo se aparecer uma parceria público-privada onde o cara vira e fala assim, não vai precisar do dinheiro, está aqui, eu vou executar, ainda tem mais uma, vou devolver a prestação que paga do VLT, eu vou devolver para vocês. Agora, nós temos que entender o seguinte, e aí, eu quero chegar para você, Antero, se você puder deixar eu continuar 2 minutinhos aqui, porque, coitada, ela está aqui para terminar. Cuiabá é uma cidade espraiada. Você, como jornalista e conhecedor bem, nós sabemos do custo do serviço público em Cuiabá e Várzea Grande. É uma cidade de vazios, de muitos e muitos e muitos vazios. E está aumentando o perímetro urbano da cidade de Cuiabá. Então, ela é uma cidade espraiada, onde o custo do serviço público é muito caro. Então, nós temos que ter racionalidade e eu espero, de coração, mas de coração mesmo, que apareça uma parceria onde ele bate no peito e fala, vou terminar a obra e vou operar o sistema e vou interligar os dois sistemas, tanto ferroviário quanto rodoviário. No mais, na hora que nós tivermos o estudo, o governador, dentro de 100 dias mais ou menos, estará divulgando esse estudo a todo o estado de Mato Grosso. E apesar de ser um grande executivo, Marcelo Oliveira continua sonhando. Eu sou um padeiro por natureza, né? Faz bons sonhos, né? Secretário, muito obrigada pela sua vinda aqui no Notícia Tá vendo como eu não deixei o padeiro de lado? Pois não tem como, né? Eu nunca vou deixar, não tenho.
Antero comeu outro dia desse um bolo de queijo lá, eu vou te falar uma verdade sensacional. The best. The best. Secretário, obrigada. Um abraço, muito obrigado. A hora que vocês precisarem, estou sempre à disposição. É muito bom estar retornando no meio de amigos e companheiros de vários e vários anos, de muita labuta. A gente conversou nesta segunda-feira com o secretário de Infraestrutura e Logística do Estado, Marcelo Oliveira. A gente já volta, então não saia daí. Voltamos com a notícia de frente desta segunda-feira e o prefeito Emanuel Pinheiro avisa que o município de Cuiabá vai regularizar o pagamento do Prêmio Saúde aos servidores públicos da Secretaria Municipal de Saúde. A regularização do benefício é uma determinação do Tribunal de Contas do Estado. Os detalhes com o repórter Antônio Carlos Silva. Bom dia. O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, comentou como está a regularização do pagamento do Prêmio Saúde. O Pleno do Tribunal de Contas do Estado deu um prazo de 6 meses para o município regularizar o pagamento do benefício a servidores da Secretaria Municipal de Saúde. Respeito o Prêmio Saúde, acho que temos que valorizar os profissionais da saúde, até porque há quase 20 anos eles recebem, mas vamos agora abrir o Prêmio Saúde para a população. Esse Prêmio Saúde tem que representar melhorias no atendimento para a população SUS, para a população cuiabana. Conforme o pleno do TCE, o município de Cuiabá deve pagar o Prêmio Saúde exclusivamente para servidores da Secretaria Municipal de Saúde. O pagamento do benefício está vetado para servidores de outras secretarias, como também para gestores da Secretaria Municipal de Saúde. Eu não sei de onde se tem isso aí, deve ser um outro caso isolado, eu já até mandei levantar, vou cortar de imediato, até porque ele é exclusivo para os servidores da saúde. O conselheiro do TCE, Moisés Maciel, considerou esdrúxula a portaria 6 deste ano, que garantiu um pagamento de mais de R$7 mil por mês ao secretário municipal de saúde, Luiz Antônio Poças de Carvalho. O conselheiro ainda comparou: tem agente comunitário de saúde de Cuiabá recebendo de prêmio saúde apenas R$60 por mês. Eu acho que houve um pouco de injustiça, porque no levantamento histórico o prêmio saúde existe há quase 20 anos, ele foi criado em 2003. Não foi uma invenção do prefeito Emanuel Pinheiro. Pelo contrário, eu procurei, eu adequei, diminuí, enxuguei um pouco o custo mês, o custo ano do Prêmio Saúde em relação a outras gestões e procurei melhorar a amarração na produtividade, nas metas, para melhor atender a população SUS. Então, eu acho que houve um pouco de injustiça, mas eu entendo, respeito muito o conselheiro Moisés Maciel, como respeito o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Emanuel Pinheiro também explicou por que a Prefeitura de Cuiabá vai durar até o ano de 2021 para pagar integralmente o piso salarial aos agentes comunitários de saúde e de endemias. O piso nacional salarial da categoria é de R$1,5 salário mínimo por mês. A partir de 2022, o governo federal aumentou o piso, automaticamente aumenta o piso em Cuiabá e também garante a RGA. Mas eu só dividi em 2 ou 3 anos, porque tem o retroativo de 2019, certo? Tem o equilíbrio fiscal para 2020, que é o último ano da minha gestão. Então, para garantir o direito e as conquistas dos trabalhadores sem comprometer a responsabilidade fiscal, eu negociei com a categoria e parcelamos em 2 anos. O prefeito de Cuiabá justifica porque no caso do novo pronto-socorro municipal da capital e do novo hospital municipal, a prefeitura está fazendo um processo seletivo para contratar profissionais de saúde e não a realização de um concurso público, a exemplo do que a prefeitura está fazendo em relação à educação e à assistência social. Como um concurso demanda tempo,
às vezes 6 meses, 8 meses, até 1 ano, e para não colocar em risco os avanços necessários para a humanização na saúde da população cuiabana, tivemos uma autorização judicial, fizemos um seletivo que não vai comprometer, dentro do prazo autorizado pela juíza, para chamarmos o concurso público com a maior brevidade de tempo possível. O prefeito de Cuiabá explica como está o processo licitatório para o transporte coletivo da capital. Suspendemos o processo para adequar a orientação, a sugestão do Tribunal de Contas do Estado, que achamos pertinente e prezamos pela transparência, até porque é um momento histórico para a virada de página do transporte coletivo, da humanização do transporte coletivo da capital. Já discutimos também com o Ministério Público e dessa semana, no mais tardar, na próxima semana, já vamos republicar para que os prazos sejam contados normalmente, a licitação já esteja na rua. Emanuel Pinheiro conta como estão as obras de 2 viadutos lançados recentemente por ele na capital. O viaduto da Avenida Beira-Rio e o viaduto da Avenida das Torres. Bom, o viaduto da Avenida das Torres, que é o viaduto Juca do Guaraná, já começou as obras, certo? Já estão fazendo ali a ampliação do espaço, a limpeza da área, certo? E já está começando já a parte de estruturação de todo o trabalho, como vocês já podem perceber, os maquinários já trabalhando, e essas obras vão tomar uma velocidade maior, porque temos que fazer a abertura das áreas laterais, da onde será a base do viaduto. Já o viaduto Murilo Domingos na Avenida Beira-Rio está na fase de topografia, para em breve já começar o trabalho também de maquinária. Mas já aprovei, inclusive essa semana, os 2 projetos complementares, e vocês, com o tempo agora, as obras já estão iniciando, e vocês vão ver, com o passar do tempo, as obras tomando uma proporção extraordinária, que vai mudar completamente a mobilidade urbana naquela região, com reflexo para toda a cidade. Emanuel Pinheiro nega que a balsa ecológica lançada pela Prefeitura de Cuiabá não esteja funcionando corretamente na coleta de lixo no Rio Cuiabá. Ela teve um problema de motor, mas de vídeo não durou 48, 72 horas. Já arrumamos e já está em pleno funcionamento. São coisas que acontecem principalmente nessa época em que o rio está mais baixo, bate em pedra, esbarra aqui, acolá, nas margens, e acaba ocasionando um ou outro defeito, o que acabou sendo necessário parar a balsa para arrumar, mas não levou mais do que 48, no máximo 72 horas. Está funcionando, é uma referência nacional, é um case de sucesso que teve repercussão nacional, certo? Em defesa do meio ambiente, do nosso maior patrimônio natural, que é o Rio Cuiabá. Com apoio de Juarez Emílio, imagens de Edilson Paulo, Antônio Carlos Silva, para a Notícia de Frente. O prefeito, então, falou aí de vários assuntos, né? Inclusive do transporte coletivo, licitação suspensa ainda, o tão sonhado transporte coletivo, que a gente falava no VLT antes do intervalo com o secretário. Continua parada essa licitação, não é? Nós estamos no dia 5 de agosto. 5 de agosto. Vamos ver se daqui para frente, depois que for corrigido aquilo que o Tribunal de Contas apontou que não estava correto dentro lá do edital de licitação, vamos ver se não aparece mais nenhum problema para que essa licitação possa ocorrer. Existia uma promessa que ela era para ter acontecido muito antes, né? Aliás, não no governo Emanuel Pinheiro. Emanuel Pinheiro também fez esse compromisso, mas em governos anteriores também falaram que iam licitar o transporte coletivo, também não licitaram, e vamos ver se essa licitação vai acontecer de fato, né? Para corrigir, né? Para melhorar esta verdadeira indecência que é o transporte coletivo aqui de Cuiabá, que provoca um sofrimento muito, mas muito grande para quem precisa desse transporte coletivo. Ônibus que quebram no meio da rua, sem manutenção, sem renovação de frota, os pontos aí de parada de ônibus, fora alguns do centro da cidade, aí, e até alguns que foram construídos, a gente tem que reconhecer isso, mas a esmagadora maioria caindo aos pedaços, não protege o usuário nem do sol, nem da chuva.
por isso que a licitação é importante. Olha, eu acho que não é segredo para ninguém que durante a campanha de Emanuel Pinheiro a prefeito de Cuiabá, eu assessorei, né? Eu me lembro bem, por iniciativa dele, por determinação dele, etc. e tal, meu primeiro compromisso, meu primeiro ato na prefeitura é assinar a licitação do transporte coletivo de Cuiabá. Era o primeiro ato. Não foi o primeiro ato, mas será importante se ele fizer essa licitação. Eu acho que a licitação já tem pontos negativos demais. A prefeitura aceitou muito aquilo que querem os atuais detentores do transporte coletivo de Cuiabá. Por exemplo, o número mínimo de ônibus com ar-condicionado. Qual que era o problema da prefeitura colocar que todos os ônibus deveriam ter ar-condicionado? Segundo, a definição da tarifa já no edital de licitação, eu nunca vi isso. É a primeira vez que vejo isso, que a tarifa... Então, significa dizer que o povo de Cuiabá, brasileiro aqui residente, já paga uma tarifa inadequada, porque a tarifa para viabilizar a licitação tem que ser de R$ 4,10. Significa dizer, traduzindo, que quem está pagando R$ 4,10 hoje, e está pagando R$ 4,10 hoje, já está pagando mais do que deveria ser a tarifa. Porque depois de conhecida a licitação, no ano subsequente, a tarifa tem que ser R$ 4,10, está muito na cara que houve uma engorda da tarifa agora para não ter problema de aumento de tarifa no ano da eleição, né? É melhor não ter aumento de tarifa no ano da eleição. Mas fica aí essa obediência à decisão do Tribunal de Contas. Eu acho que o conselheiro Moisés foi cirúrgico na sua decisão. Ele manteve os prêmios e até teve uma discussão interessante na Câmara. No caso da saúde, você está falando agora, no Prêmio Saúde. No Prêmio Saúde, porque o vereador Adevair, que deve ter alguns indicados lá na Secretaria de Saúde, ele foi defender o Prêmio de Saúde para os que fazem trabalho interno na Secretaria. E a filosofia do Prêmio Saúde foi exatamente para quem trabalha na ponta. Para quem trabalha como agente comunitário de saúde, para quem trabalha nas policlínicas, no pronto-socorro, etc. e tal. Essa é a filosofia do Prêmio Saúde. Então, o Prêmio Saúde vai ficar valendo só para essa gente. Quem é secretário, subsecretário, quem tem cargo de altíssimo escalão, indicado por pessoas que têm prestígio político, essas pessoas não têm direito ao Prêmio Saúde. Por quê? Porque não atendem na ponta a população de Cuiabá. É isso. Lembrando que o prefeito também classificou como injustas as declarações dadas pelo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Moisés Maciel, em seu voto contra a concessão do Prêmio Saúde a servidores do município. E ele disse aí que disse que vai fazer uma lei, né, específica para o Prêmio Saúde. Tomara que ele não queira reavivar esse prestígio aos marajás, porque o conselheiro Moisés não foi injusto, ele promoveu a justiça, ele mandou dar e pagar o Prêmio Saúde exclusivamente para quem trabalha na ponta. E disse mais, o conselheiro Luiz Henrique, por exemplo, no seu voto, ele aparteando o conselheiro Moisés, ele chegou a comentar o fato do secretário municipal ter devolvido já o prêmio. Quer dizer, ele reconheceu que recebeu ilegalmente e já teria devolvido o prêmio à prefeitura. Palavras do conselheiro Luiz Henrique. Devolveu porque foi pilhado por causa da denúncia feita. Então, assim, olha, não é justo o secretário de saúde ter direito ao prêmio de saúde, né? Não é justo. Pois é, e hoje deve ser entregue pelo prefeito em uma mini reforma administrativa, né? Deve ser entregue nesta segunda-feira, Antério e Lúcio, e a gente vai falar também amanhã. Hoje não deu tempo, porque hoje está marcada uma Assembleia da Educação sobre a greve da educação. Lúcio, muito obrigada, bom dia. Bom dia, Nayara, bom dia, Antério, e bom dia a você que nos honrou com a sua companhia. Antério, muito obrigada, bom dia. Bom dia, Nayara, bom dia, telespectador e telespectador. Boa semana para todos nós. Muito obrigada, você fica agora com o Jornal da Manhã.